Doutor Marco, todo mundo o conhece como um médico renomado, respeitado, como um dirigente do São Paulo, polêmico, e de outras equipes também, trabalhos em vários clubes. Mas aqui a ideia é contar o começo da história. Como é que isso tudo começou? Como é que era a sua infância? Enfim, por que você virou médico? Acho que são perguntas que vale a pena a gente conversar. Olha, eu queria que aqui estivesse... Aliás, eu vou comer uma pizza com eles amanhã. Amigos meus do Dante Alighieri, né? São colegas que estudaram comigo no ginásio e até, enfim, depois o resto da vida juntos. E naquela época, eu estava no ginásio do Dante Alighieri, eu falava assim, eu vou ser médico. E vou ser médico do São Paulo. Porque eu era muito torcedor de São Paulo, assim, né? Meu pai foi um grande São Paulino, me levava aos jogos, e o João Cunha, saudoso. Então ele me fez São Paulino, a família era toda São Paulina, tinha só um tio e um primo santistas, o resto todos eram São Paulinos. Só um adendo. Em compensação, um dos seus tios foi um dos maiores dirigentes da história de São Paulo. É verdade. Manuel Raimundo Paz de Almeida, é verdade. Que eu tive a honra de conhecer, espetacular. Ele era um dos cardeais na época que São Paulo era muito referência em termos de gestão. Exatamente. Na verdade, ele era primo da minha mãe, né? Considerado como tio, primo irmão da minha mãe. Os avós eram irmãos. E ele também me fez muito São Paulino pela aquilo que eu percebia nele, a segurança, a austeridade. Ele era muito austero, muito sério, né? Até não era fácil a gente conversar. Depois ele, claro, foi fazendo... Tem uma foto com ele, Flávio, na Avenida Ipiranga, na sede administrativa do São Paulo, ao lado de um troféu, daqueles troféus enormes lá de bronze, que se fazia nos anos 50 e tal. E eu tenho essa foto com ele, é uma foto belíssima que eu guardo com uma dedicatória que ele me fez. Então, essa foi a origem, né? Meu pai, Manuel Raimundo, meus tios, Arnaldo Amador, todos são paulinos. E aí eu comecei no futebol, né? Jogava futebol, jogava bem até lá no colégio, a gente tinha os times de futebol. E esses 4 cavaleiros, dos quais eu sou um, que comem pizza, era um time que perdemos 1 falecido, 2 falecidos, mas era um time que a gente jogava sempre, né? Então a gente se reúne uma vez por mês e vai comer uma pizza e falar do tempo antigo. Então ali começou, né? O amor pelo clube, a convivência um pouco mais próxima do que as outras pessoas. Depois meu avô, que era tio do Manuel, ele ficou doente, veio um enfermeiro cuidar do meu avô naquela época, fazia injeções, aquela coisa bem antiga. E depois, por gratidão, meu avô falou para o Manuel, vê se você coloca ele no São Paulo. Ele virou o massagista da equipe principal de São Paulo, Oswaldo Sarti. E por incrível que pareça, fez uma belíssima carreira até. Ele me levava para assistir treino. E eu dormia na casa dele, na Lapa, para a gente ir depois ao treino e assistir. Eu me lembro uma vez que eu estava na beirada do campo assistindo, pequenininho, eu sempre fui pequeno, imagine, ainda naquela idade, né? Eu acho que eu devia estar não sei, no ginásio, não sei quantos anos eu tinha. Não era Morumbi. Já era Morumbi. Aí eu estava sentadinho lá, aí veio o Del Vecchio para mim e falou assim, faz favor, pede lá pro roupeiro da época um cadarço, amarrava a meia com um cadarço para a meia não cair. A meia não tinha elástico, né? A meia tinha, mas o elástico acabava logo. Então pegava aquelas fitas de crepe assim, fazia um cadarço e amarrava as 2 meias. Eu fui correndo buscar a meia, o cadarço e dei para ele assim, estarrecido, né? Nossa, o cara me pediu um orgulho. Levei uma vez também, me lembro do Jurandir me pagar um sorvete, né? Então essas memórias assim de infância que fazem a paixão pelo futebol. Então eu sempre fui apaixonado pelo futebol. E aí vem as coincidências incríveis, né? Eu entrei na Faculdade de Medicina de Santo Amaro, a Unisa, hoje Unisa, na época a Faculdade de Medicina de Santo Amaro. E no primeiro ano, quem era o meu professor? José Douglas da Lora, né? Que era diretor de futebol profissional à época, ficou 6 anos diretor do Dr. Henri, e depois ele se tornou diretor ele foi vice-presidente do Galvão, e depois se tornou presidente do São Paulo. E ele me ensinou o dia a dia do São Paulo, olha, do futebol, né? Se comporte assim, não fale isso, não pode dizer isso, não pode perguntar se jogou bem, jogou mal, você fica ali só fazendo aquilo que você sabe fazer. Então ele me preparou de uma maneira muito adequada para o ambiente. É como televisão. Por que a maioria das pessoas que trabalham em televisão são pais, filhos de atores? Porque eles vivem um ambiente
e são treinados para aquele ambiente. Não há o deslumbramento, né? Você é treinado para o antideslumbramento. Embora você se sinta extremamente feliz por estar ali, né, emocionado e tal, não há deslumbramento, que é o que mais faz com que as pessoas percam suas carreiras, é o deslumbramento precoce, se atingir um lugar importante e de repente você fica deslumbrado com aquilo e joga tudo fora, O importante é você estar sedimentando a sua carreira e ter bons orientadores para que você possa fazer isso com muita firmeza, muita cautela e progredindo dia a dia.